Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2022 para vocês. Falou, moçada, questão de física, questão que caiu na prova de ciência da natureza do ano passado, questão 115 do caderno azul, fala o seguinte: a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica, certo? Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, certo? Em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água. Já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados, certo? Aqui ele dá para a gente a densidade da água em quilograma por metro cúbico, né? 1000, e o concreto 2.500, né? Então a gente dá para a gente ver que a densidade do concreto é maior. Já o calor específico da água em joule por grama/grau Celsius é 4,2 e o do concreto 0,8, beleza, moça? Então a gente percebe que o calor específico do concreto é bem menor, o que faz com que ele esquente mais, né? Consequentemente, a área que tem concreto esquenta mais também. Ele quer saber o seguinte: a razão entre a variação de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de que valor aqui? E nessa questão a gente precisa usar aquela famosa fórmula do que macete, né, moçada? Calor aqui, o Q, né, é igual a C vezes M vezes ΔT, né? Calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Ele quer a razão entre a variação de temperatura concretada e a alagada. Ele quer a razão que é dividir, né, a variação de temperatura concretada pela variação da área alagada. Ora, um outro detalhe que a gente vai precisar nessa questão aqui é lembrar que densidade é massa sobre volume. E aí, dessa fórmula de densidade que é massa sobre volume, a gente pode tirar essa outra aqui, que diz que a massa é igual a V, volume vezes a densidade, beleza? Então é só lembrar que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Densidade ρ é igual a massa sobre volume. Então, se eu quero achar a massa, eu passo esse volume, está dividindo, multiplicando, a gente descobre que a massa é igual a volume vezes densidade. Beleza? Eu vou precisar disso aqui, porque bem aqui, onde tem massa, eu vou colocar volume vezes densidade, porque diz que os dois volumes são iguais, né? Considerando o mesmo volume de água e de concreto, certo? Então, substituindo aqui na fórmula, ele diz para mim que a densidade é 1000 da água, então 10 a terceira, falou? Densidade da água 10 a terceira. Densidade vezes o volume V, que é o mesmo para os dois, vezes o calor específico da água, o C da água, que é 4,2, certo? Vezes a variação de temperatura da água, que eu vou chamar de ΔT1, variação de temperatura da água. A quantidade de calor que os dois recebem são iguais, então essa quantidade de calor aqui que corresponde à da água vai ser igual a essa aqui que vai ser do concreto, só que a do concreto vai ser o quê? Calor aliás, a densidade do concreto é 2.500, ou seja, 2,5 vezes 10 a terceira, vezes o volume, que é o mesmo para os dois, vezes o calor específico da água, que é 0,8, vezes a variação de temperatura da água, que eu chamo de ΔT2 aqui, beleza?
que a gente pode cortar aqui, olha, os volumes, porque são iguais, né? Ele já disse para nós aqui que é o mesmo volume de água e comparar com, né, considerar uma área concretada com o mesmo volume de água. Então os volumes são iguais, eu posso cortar o volume. Eu quero dividir ΔT2 por ΔT1, então esse 0,8 aqui, olha, que está multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo, né? Divide pelo 4,2 aqui. Então fica, aqui desse lado vai ficar 4,2 10 a terceira, certo? Dividindo, passou aqui 0,8 que está multiplicando, dividindo. E esse 2,5 vezes a terceira que está multiplicando também passou dividindo. Beleza? Então o que a gente vai ter aqui? 4, ΔT2 sobre ΔT1. Estava dividindo, o ΔT1 estava multiplicando, passou dividindo. E o que estava multiplicando, passou dividindo para o outro lado também. Então eu tenho ΔT2 sobre ΔT1 é igual a 4,2 vezes 10 a terceira dividido por 0,8 vezes 2,5 10 a terceira. Corta aqui a 10 a terceira com 10 a terceira e divide 4,2 por 0,8, certo? Dividindo 4,2 por 0,8 a gente obtém exatamente 5,25. Fazendo essa conta com calma lá, 4,2 dividido por 0,8 dá exatamente 5,25. Aí eu vou ter ainda 5,25 dividido por 2,5. E dividindo 5,25 por 2,5, eu obtenho exatamente 2,1, certo? Então a razão entre a variação de temperatura da área concretada e a variação de temperatura da área alagada é 2,1, o que equivale exatamente, meus amigos, à letra B aqui, ó. Então nessa questão a letra B era a letra certa, falou. Então é uma questão de nível difícil, não vou negar para vocês, falou. Precisar pensar nisso na hora lá é bem complicado, mas se tiver um bom raciocínio lá, né, se tiver uma calma, pode conseguir. A gente precisa usar aqui a famosa fórmula do Ki-macete, calor igual a C vezes M vezes ΔT, e lembrar da fórmula da densidade, que é massa sobre volume. E aí, como eu quero isolar a massa, eu passei o volume que estava dividindo, multiplicando e descobri que massa é igual a volume vezes densidade. Isso por quê? Porque os dois volumes são iguais, eu pude cortar os volumes e aí já tinha a densidade que ele me deu aqui, né, dos dois, e já tinha o calor específico. Aí, fazendo a razão entre ΔT2 e ΔT1, dividiu aqui 4,2 10 terceira por 0,8, 2,5 10 terceira. Cortou 10 terceira por 10 terceira, 4,2 dividido por 0,8 deu 5,25, que dividido por 2,5 deu 2,1. Falou, moçada? Aquele abraço, fiquem com Deus, só Jesus o Senhor. Vamos que vamos, o Enem tá chegando. Sucesso aí pra nós, hein? Vamos que vamos, um abraço.